Olá, pecuarista! Seja bem-vindo à nossa série especial Pastagem com Wagner Pires. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que são os erros que o pecuarista comete na recuperação de pastagem. Lembre-se que você vai aprender a dominar as suas pastagens nas águas e na seca. E assim você vai poder dobrar a sua rentabilidade. Promessa feita aqui. Mas vamos chamar a nossa participante especial. Wagner, muito obrigada mais uma vez por participar dessa série tão importante que faz com que o pecuarista domine a pastagem na seca e nas águas e dobre a rentabilidade da fazenda. Meu nome é Lilian Dias, eu sou jornalista agropecuária há quase 20 anos e o nosso tema de hoje, como bem adiantou aqui o Wagner Pires, é sobre os erros comuns no manejo de pastagens na época da seca e como é que a gente pode evitá-los. Wagner, quais seriam as características de manejo no período de seca? Ô, Lilian, na seca, o estrago já está feito. Se o pecuarista manejou errado, ele vai ter uma péssima qualidade na seca da pastagem dele. E vai, por consequência, também ter uma péssima rebrota no início das águas. Tá? O grande problema que a gente enfrenta na seca é que nas águas a pastagem da fazenda dele produz 70% da massa do ano. E na seca, 30%. Então, o pecuarista tem que fazer uma adequação de carga animal capaz de sobreviver com 30% da produção de massa. Muitas vezes, o pecuarista não se planeja para isso, com uma reserva de silagem, com um feno ou com uma estratégia de um semi-confinamento ou um confinamento. E aí o gado vai perder peso. Esse é o grande estrago. É aquele famoso boi sanfona. Ele ganha nas águas e perde na seca. Pode até empatar, Lilian, mas perder jamais. E esse é o grande prejuízo. Agora, Wagner, que período que a gente está agora? A gente está falando de novembro de 2023. Que período que está agora? E tratar desse tema é cedo ou é o momento adequado? Lilian, depende. Porque Depende da como região? nosso programa, ele é nacional, atinge vários pecuaristas que estão nos acompanhando nesse momento, lá do Nordeste. Ele está justamente entrando no período de seca agora. Aqui no Sudeste e Centro-Oeste, nós estamos entrando no período das águas. Percebe como é invertido? Eu não falo, Lilian, em verão e nem em inverno. Eu falo período das águas e período da seca. Então, nós temos ouvintes que estão entrando no período das águas e ouvintes que estão entrando no período de seca. Vamos lá. Vamos falar inicialmente da entrada das águas. Na entrada das águas é uma época desesperadora do pecuarista. Por quê? Porque ele já está saindo da época da seca. E aí, o que acontece? O gado começa a pegar brotinho. Aí é o primeiro erro que ele comete, Lilian. Ele solta o gado naquela pastagem que está começando a rebrotar. O gado vai comer rebrota de capim, vai dar uma diarreia no gado, o gado vai começar a estrumar mole. Se é bezerro, muitas vezes chega a morrer. E acaba com o pasto, porque o pasto está saindo desesperado, sem muita reserva de nutrientes, e o gado já come o capim logo novinho e come também a gema apical que está se formando. Então, esse é o primeiro prejuízo. O pecuarista tem que ter umas áreas reservadas para suplementar o gado até que a pastagem se desenvolva mais rapidamente para entrar o gado comendo ponta. O segundo erro de manejo que ele comete, Lília, é não fazer, às vezes, uma
uma adubação nitrogenada na entrada das águas. Ele pode acelerar esse processo na entrada das águas e ter uma rebrota mais rápida da pastagem. Tá? E é fundamental que, durante o período das águas, Lília, o pecuarista tome muito cuidado com a pastagem. Por quê? Porque na época das águas, a planta não tem muito tecido de reserva. O que é o tecido de reserva, Lília? É onde a planta armazena carboidratos, lipídios, sais minerais, proteína. Então, se o gado rapar o pasto na época das águas, sem ter um bom manejo, ele vai estragar a qualidade da pastagem na seca. Percebe que é uma sequência de erros? Nas águas, Lilian, é a hora do pecuarista eliminar as plantas daninhas via aplicação foliar, via folha, tá? Então, é o momento dele fazer a aplicação. É o momento dele aplicar um fósforo, é o momento dele fazer calagem, é o momento dele fazer nitrogênio, potássio também. Então, é a hora dele trabalhar melhor a pastagem dele para evitar degradação. Todo início de período das águas, Lília, pode ocorrer, dependendo da região, um ataque de cigarrinha. O pecuarista tem que fazer um controle. A cigarrinha vai detonar a pastagem, esse é um assunto para outro programa, e ela pode estragar a pastagem e levar a pastagem à degradação. Então, o controle de cigarrinha, o controle de lagarta tem que ser intenso e rápido. Vamos a outro erro? Quando vai se aproximando o período da seca, Lília, a planta começa a se preparar, Lília, para atravessar o período de seca. De que forma? Fazendo raízes, mais raízes. E aí a planta se prepara. Percebe, Lilian, uma sequência de erros que ele pode cometer? Wagner, essa sequência de erros você falou em relação ao período das águas. Agora, existe uma sequência de erros quando ele chega no período da seca também? Existe, Lilian. O erro continua. Eita. O que acontece? O pecuarista, quando ele não preparou a pastagem dele para atravessar o período de seca, a pastagem rapidamente começa a declinar, começa a secar, Lília. E isso diminui drasticamente a taxa de lotação da pastagem. Então, o pecuarista tem que preparar. Existem formas para ele preparar, Lília? Claro que existe. Existem produtos hoje no mercado que aumentam o potencial da planta de produção de raízes e tecidos de reserva. Se ele fizer uso desses produtos, que nós podemos exemplificar mais para frente, ele terá uma pastagem de melhor qualidade. Outro erro que ele pode cometer no período da seca, Lília, o manejo muda, a rapidez de rebrota muda. Então, ele tem que aumentar o período de descanso da pastagem dele. A forma como ele manejou no período das águas, a taxa de lotação como ele trabalhou no período das águas, não é a forma que ele vai trabalhar no período da seca, Lilian. A pastagem não aguenta. E um outro ponto fundamental que o nosso pecuarista acaba se esquecendo. Ele não organiza em questão de água a fazenda dele. Muitas vezes, ele trabalha com aguadas naturais. É aquele córregozinho que corta lá na fazenda, é um açude, e aí esse açude pode secar, o córrego pode secar, e aí aquele pasto que está bom não tem água, Lília. E aí o pecuarista é obrigado a interromper o bom manejo que ele está fazendo e solta o gado
por toda a fazenda para o gado andar, correr atrás de água. E o gado anda muito, gasta muita energia e dá pouco lucro para ele. Não dá aquela dobrada da rentabilidade que eu prometi. Ou seja, é crucial evitar erros tanto no período das águas quanto no período das secas. E quando ele faz a lição de casa direitinho, Wagner, quais são as consequências positivas que ele vai ter no período? Vamos primeiro pelo período das águas. Ora, Lilian, ele vai ter um ganho de peso maior do gado. O gado vai ganhar mais peso e mais rapidamente. Aí mora o segredo, Lilian. O gado roda mais depressa na fazenda. O gado fica pronto mais depressa. Você vende o gado, você compra outro gado. Ou seja, você gira o teu capital mais depressa. Esse é o segredo para o pecuarista ganhar dinheiro. Ter boas pastagens nas águas e na seca, e ele vai dobrar a rentabilidade dele. Mas, Wagner, eu trabalho na pecuária aí, né, no agro, tem quase 20 anos, e agora os últimos 5 anos, mais especificamente pecuária. Toda vez que eu converso com um pecuarista e falo que é possível ter pasto bom o ano inteiro, na água e na seca, eles dão risada da minha cara. Realmente é difícil de acreditar que isso é possível? Ô, Lília, deixa eu te dizer, é tudo questão de paradigma. O pecuarista nosso, a pecuária, ela é uma atividade abençoada. Muitos e muitos dos meus clientes começaram do nada e hoje tem diversas fazendas pelo Brasil. Como é que a gente pode falar para uma pessoa dessa que ele não foi uma pessoa de sucesso, que ele poderia ter ganho mais ainda? Ele já está satisfeito com aquilo que ele ganhou. Porém, essa forma que ele ganhou lá atrás não dá sustentabilidade para ele hoje. E também não dará sustentabilidade para os filhos dele e netos, as gerações futuras. A forma como o pecuarista foi bem sucedido no passado não é a forma como eles vai ganhar dinheiro daqui para frente e nas gerações próximas. A margem de lucro, a lucratividade da pecuária, ela vem ano a ano se achatando. Nós precisamos gastar mais, investir mais, verticalizar a fazenda mais, para que a gente consiga sobreviver na atividade com uma lucratividade. É essa a visão que eu tenho, que eu procuro passar para os pecuaristas. Aqueles que vêm comigo, eu garanto a eles que se eles manejarem corretamente a pastagem dele nas águas e na seca, e manejar significa adubar, significa dividir, significa controlar plantas daninhas, tratar o pasto como uma cultura, ele vai dobrar a rentabilidade dele. Wagner, antes da gente seguir adiante sobre os principais erros no manejo de pastagem, tanto no período da seca quanto no período das águas, quero dar um recadinho para o pecuarista que está aqui, o profissional da pecuária que está aqui agora, para se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo, dar o seu like também para entregar para outras pessoas e lembrar que se trata de uma série especial em que Wagner Pires está ensinando a dominar a pastagem na seca e nas águas para dobrar a rentabilidade da fazenda. E é isso que a gente está vendo aqui. Vai lá no episódio 1, que lá a gente fala sobre degradação de pastagens, a gente fala também sobre erros e acertos, como saber se o pasto está degradado ou não, por onde começar a recuperação da sua pastagem, qual é a diferença de reforma e recuperação. Então vai lá, depois assiste o episódio 1, continua aqui no 2 conosco, que a gente está falando de como manejar o pasto, os principais erros nas águas e na seca também. Wagner, existem técnicas específicas ou ferramentas que podem ajudar esses erros de manejo de pastagem, tanto na seca quanto nas águas? Existe uma ferramenta que toda fazenda é obrigada a ter, Lília. Balança. Pesar o gado. Ora, se eu sou um criador, se eu produzo boi,
eu tenho que pesar o meu gado no começo e no final. Eu tenho que pesar o meu gado pelo menos 4 vezes por ano. É muito fácil isso, Lília. E através disso, Lília, o pecuarista ele vai construir o GMD, que é ganho médio diário. Nas águas, Lília, com boa pastagem, eu garanto a você, pecuarista, que você pode ter um GMD de pelo menos 700 a 800 gramas. Eu tenho clientes que têm GMD de 1 quilo por dia em pasto. Em pasto, tá? Então, é fundamental que você pese o seu gado, faça uma pesagem do seu gado, pelo menos a cada 3 meses, por aí. Dessa forma, você vai criando um histórico de ganho de peso. Na seca, normalmente o GMD cai. Se você tem 800 gramas nas águas, na seca é normal cair para 400, para 450. Aí, você tendo esse controle, você tendo esse histórico, você começa a buscar alternativas através de suplementação, através de silagem, através de bom manejo, de um rotacionado, de um semi-confinamento, você consegue buscar alternativas para ter um GMD mais alto. O tempo de gado ganhar peso nas águas e perder na seca, o famoso boi sanfona, já era, já foi, não existe mais. Não é aceito mais esse GMD. Então, nós temos que nos atualizar e temos que ter conhecimento. Outro erro, Lilian, grande, sabe o que é? O que é? É falta de marcar a chuva. O pecuarista não tem controle do tempo de chuva da fazenda dele, quando chove, quando para de chover, quando tem as chuvas do veranico. Então, ele precisa ter essa estatística, essa pesquisa. E é tão fácil, pecuarista. Se você fizer esse controle, todos os dias que choveu, você anota aquilo numa planilha. Quando termina o ano, você cria um mapa, você cria um gráfico do período das águas e período da seca. Custo zero. Ô, Wagner, e esse gráfico, ele ajuda, o histórico ajuda de que maneira? Ô, Lília, o pecuarista, ele tem que trabalhar na fazenda proativamente. Ele tem que se antecipar aos problemas. Sabe qual que é o problema que eu enxergo nas fazendas que muitas vezes eu vou? Quando o pasto está verde, bonito, está chovendo, ele esquece, dá uma amnésia nele, e ele esquece que a seca vai voltar, que vai chegar um momento que vai parar de chover e o pasto vai começar a se estragar. E ele não organiza a fazenda uma estratégia nutricional para o gado. Ele não faz uma silagem, ele não faz um feno, ele não faz um sequestro de gado, ele não organiza o pastejo numa área de várzea, que às vezes a fazenda tem. Isso é maravilhoso, Lília, ter uma área de várzea. Sabe por quê? Porque a várzea é sempre mais úmida, é uma beirada de rio, é um igarapé. Se o pecuarista fizer divisões nessa várzea, organizar, plantar um capim, um bom capim, capim que tolera encharcamento, tolera umidade, na seca, ele desloca o gado da parte alta e leva para a parte baixa. E administra melhor o rebanho dele. Percebe, Lilian? Tem uma série de estratégias que o pecuarista pode e deve implementar, porém preventivamente, antes que a coisa aconteça. Ô, Wagner, essa de mudar o boi de local para a parte mais alta, a gente está falando de rotacionado, é isso? Não. Não? Não. Você pode ter um rotacionado na parte alta e você pode ter um rotacionado na parte seca. Normalmente as gramíneas são diferentes, Lília. Na parte baixa, perdão. Tá? Normalmente as coisas, os manejos são diferentes. Nas águas, a baixa ela fica muito encharcada, porque chove e
e fica o gado, às vezes, atola. Tem fazenda que o gado não consegue pastejar nas águas legal lá. Mas quando entra o período da seca, a parte baixa fica verde muito mais tempo, Lília. A parte alta seca rapidamente. Então, são dois manejos diferentes, não é o mesmo rotacionado. É o manejo da parte alta, com gramíneas específicas para a parte alta, e parte baixa é outro manejo. E o pecuarista costuma ter essa consciência, Wagner, desse deslocamento da parte baixa para a parte alta ou não? Ou ele Tem. maquina para isso, tem? Ele tem essa Essa consciência. consciência? Porém, Lilian, sabe o que acontece? Ele não dá o trato devido para a baixa. Ele não divide. A baixa, muitas vezes, o gado fica na larga, como diz o mineiro, né, o nordestino, fica na larga o gado. E o gado fica lá, alongado no pasto. Pasto muito grande, sem uma gramínea que tolere o encharcamento, uma gramínea específica para o baixo. E aí, o que acontece? Ele só tem divisões na parte alta e não tem na parte baixa. Às vezes, Lília, ele implanta a gramínea errada na parte baixa. Ele põe gramínea que não tolera o encharcamento, porque o baixo, Lília, na época da chuva, ele fica encharcado. E aí, muitas vezes, o gado não consegue entrar, não consegue pastejar. Aí o gado tem que ficar nas partes mais altas da fazenda. Ô, Wagner, a gente vai ter um programa também só falando de gramíneas, mas vamos dar uma antecipada aqui, porque você falou que ele não coloca a gramínea correta na parte baixa. Qual seria essa gramínea correta? Bom, Lília, no programa passado eu falei sobre degradação. Perfeito. Então, vou dar uma dica muito boa se você não quer degradação. Você tem que ter diversificação de gramíneas. Uma fazenda necessita de ter pelo menos 3 gramíneas. Para mim, fazenda boa é quando tem 4, 5, 6, 8, 10. Tá? Não estou falando, Lília, de ter gramíneas diferentes no mesmo pasto. Mistura de gramínea é uma coisa muito complexa que tem que ser feito com gramíneas específicas. Tá? Eu estou falando de ter diversidade de capim na fazenda. Ter uma gramínea mais baixa, mais rasteira, para a parte de cria. Ter uma gramínea de alta produção, de volume, da volume de massa, na recria. E ter uma gramínea de alta qualidade, alto teor de proteína, na engorda. Olha aí, só aí você precisa de 3 gramíneas diferentes. Você trabalhar com diversificação de gramíneas, você evita pragas, você evita doenças, você evita perda de peso do gado, você faz um manejo melhor na fazenda. Vamos falar sobre isso em outro programa. Perfeitamente. Wagner, você falou aqui sobre os erros cometidos tanto no período das águas quanto no período da seca. Falou também de algumas práticas que devem ser realizadas para evitar esses erros. Agora, eu queria saber como é feito esse monitoramento. Ele tem que ser contínuo, né? Tanto na água quanto na seca. Esse monitoramento, o monitoramento da chuva, ele é contínuo. O monitoramento da reserva de água no solo, ele deve ser contínuo. O monitoramento do volume de água da fazenda, porque às vezes você tem poço, mas chega na seca, o poço começa a minguar, diminui o volume de água. Você tem uma represa, também diminui. Então, você tem que estar preparado de água. Você tem que monitorar a reserva de comida. Às vezes, fazer uma silagem, Lília. Silagem é fundamental, desde que bem feita corretamente, ela vai dar uma qualidade muito boa para o gado. Você fazer um feno, tá? Você criar na fazenda uma área de sequestro, um semi-confinamento ou até um confinamento. E por que não vender o gado,
mais pesado e comprar gado mais leve. Você mantém a quantidade de cabeças da fazenda, porém, você baixa a quantidade de unidade animal. O pecuarista tem que fazer a leitura da pastagem dele, e ele não faz essa leitura. Isso é manejo, Lívia. Ô, Wagner, parece assim que tem muita coisa a ser monitorada e talvez ele fique um pouco desesperado e achando que não tem como manter o pasto bom o ano inteiro na seca e nas águas, porque são muitas variáveis. Tudo é uma questão de organização. Quando ele põe no papel e se organiza, isso acaba criando um fluxo natural das coisas acontecerem? Isso é questão de empreendedorismo, Lília. O agricultor tem muito mais coisa para monitorar do que o pecuarista. Tá? Pecuarista é mínimo a quantidade. Por exemplo, análise de solo, você tem que fazer e é fundamental. A pastagem mais bem adubada, ela aguenta melhor no período da seca. Tá? Então tem que fazer análise de solo. Mas não precisa fazer todo ano. Você pode fazer a cada 2, 3 anos, você pode fazer análise de solo na fazenda. Monitorar a chuva, como eu falei. Você monitorar, pesar o gado. Qual o trabalho que tem para pesar gado? Então, são coisas práticas, são coisas básicas que vão dar um conteúdo para o pecuarista fazer uma análise e tomar as decisões corretas e evitar o prejuízo. E estar preparado, Lília, para dobrar a sua rentabilidade, que eu estou tanto falando para ele. Eu ia tocar nesse ponto agora, ou seja, com mais do que espírito empreendedor, com atitude empreendedora, porque espírito todo pecuarista já tem por natureza, só pelo fato de ser um agricultor ou pecuarista. E o Wagner sempre fala que todo pecuarista, antes de mais nada, é um agricultor, porque ele tem que cultivar e plantar o capim dele, que é o principal alimento para o gado, é o que engorda o gado. Olha só, eu aprendi com o professor, hein? A riqueza não está no gado, a riqueza está no solo, no capim. Então, você dominando o manejo de pasto nas águas e na seca, evidentemente você vai dobrar a rentabilidade lá no final. É praticamente 2 fazendas em uma, né, Wagner? Sabe o que eu quero, Lília? Eu quero que o pecuarista duvide de mim. Duvide de mim e me acompanhe. Vem participar com a gente aqui nessa série especial. Me acompanhe direto aqui, que eu tenho certeza que você, se você começar a duvidar e aplicar as coisas que nós vamos falar para você, você vai mudar a sua história. Sabe o que eu vou fazer, Wagner? Eu vou pegar esse programa especificamente, o link dele, e vou compartilhar com os pecuaristas que riram de mim quando eu falei que era possível ter pasto bom o ano inteiro, nas águas e na seca. E agora eles vão talvez rir mais ainda, mas, enfim, suas aulas vão comprovar que eles não só vão dominar a pastagem na água e nas secas, como eles também vão dobrar a rentabilidade da fazenda dele. Olha só, gente, olha que não é desafio, não. O Wagner já tem conquistado isso na prática com os mais diversos alunos que ele tem e também as consultorias. Fala aí, Wagner. São quase 40 anos, Lília. São quase 40 anos. E eu vou dizer mais. Eu vou conversar. Eu tenho vários clientes, amigos meus, que me querem muito bem porque eu ajudei eles a mudar a história deles. E eu vou pedir a eles para que deem um testemunho, porque muitas vezes um consultor falar, vocês ficam assim, sei não. Mas vocês ouvirem de um pecuarista que fez e conseguiu o resultado, e eu estou falando dobrar, eu estou sendo modesto, porque muitos deles, mais do que dobraram. Eu tenho fazenda que aumentou 166% na sua taxa de lotação. Olha só, gente, viu só isso daí? Bom, a gente fica por aqui lembrando que a nossa série especial sobre pastagens continua com um único objetivo. Você que é pecuarista ou você que é profissional da pecuária, aprender a dominar a pastagem na seca e nas águas e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Wagner, suas palavras finais, por favor. Minhas palavras finais são: ainda bem que ninguém perguntou do meu cabelo, por que meu cabelo caiu e desapareceu, né? Ó, vem participar com a gente, participe. Não deixe de assistir os nossos programas às terças e quintas-feiras, que você vai aprender muita coisa, vai ver muita coisa
boa que você pode implementar. Está ao seu alcance também. Grande abraço. Vai lá e assiste o episódio 1, porque no episódio 1, olha, só o episódio 1 já é responsável pelo Wagner ter perdido Aqui embaixo. todos os fios de cabelo dele. Gente, muito obrigada. Compartilhem este link, porque conhecimento, conteúdo de valor e gratuito, né? Todo esse aprendizado tem que ser compartilhado, tá bom? Até a próxima. Tchau, Wagner. Até mais. Até a próxima. Até mais.